Muito bem, estamos na lição de número 2 com o título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E é uma importante lição porque nos traz também a importância de cuidarmos do nosso corpo, porque muitas das vezes, as religiões são espiritualistas, na sua maioria, e nós, por crermos na alma e espírito que tem uma vida eterna, por exemplo, nosso corpo, ele tomba, ele volta ao pó, alma e espírito permanecem para sempre, e depois teremos um novo corpo glorioso lá no novo céu e nova terra. Por esse pensamento, muitas pessoas confundem e pensam o seguinte: então o corpo não precisa cuidar dele, porque esse corpo volta ao pó, esse corpo depois teremos um novo corpo. Não, de forma alguma, nós temos que cuidar deste corpo, e isso também é da vontade de Deus que nós façamos dessa forma. O texto áudio diz: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos de número 139, versículo 14. Então o salmista deixa claro: eu fui formado, fui tecido. Então lá no ventre, é como se fosse um tecelão. O nosso Deus, ele vai ali fazendo uma obra, e cada ser humano é uma obra-prima, cada ser humano é uma obra feita pelas mãos do próprio Deus. A verdade prática: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então é claro que a medicina, a ciência tem avançado, mas mesmo assim, há muitas coisas que são mistério para a ciência. A formação de um corpo no ventre, que coisa mais linda e maravilhosa. Nossa leitura bíblica em classe se encontra nos Salmos, e no 139, versículo 1 ao 4, depois versículos 13 ao 18. Nós vamos agora para a nossa introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca pela compreensão da realidade. Será mesmo que teriam resposta suficiente? Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano, não consegue mesmo, viu? Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas que realmente traz completude, porque veja bem, uma coisa é ter respostas e a outra coisa é aquela resposta não te preencher. Então existem várias respostas, existem vários dogmas, vários conceitos, filosóficos, que são conceitos bonitos, bacanas, mas não preenche a alma, não preenche o vazio do homem. Por isso que é só a Bíblia Sagrada mesmo, quando você entende que Deus criou e Deus está sustentando, o seu coração fica em paz. Primeira parte: a maravilhosa obra de Deus. 91, do pó da terra, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, o Adão, feito do pó da terra, e nós vamos ver uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais poderosa ciência. Então, olha que coisa extraordinária. 37 trilhões de células, e o ser humano está ali, naquela crise de identidade, naquele pensamento: de onde eu vim, para onde eu vou. É só olhar para a palavra de Deus. Veio do pó da terra o corpo volta para o pó da terra, mas foi soprado nas narinas o fôlego de vida, uma faísca de Deus está dentro de ti. Essa faísca de Deus tem que voltar para o que Deus tem determinado. Então, por isso que lá em Eclesiastes, no capítulo 7, diz, que o corpo volta ao pó, mas o espírito, ou seja, o espírito, volta para os cuidados de Deus, ou para morar no paraíso aguardando o arrebatamento para o novo céu e a nova terra, ou para o inferno para aguardar o juízo final. Mas eu não creio no inferno, mas está escrito na Bíblia, por isso que eu estou comentando aqui, falando, viu? Gênesis capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O primeiro Adão, alma vivente; o segundo Adão, que é Jesus, espírito vivificante, para vencer na cruz do Calvário, e nos garantir essa vida eterna, da qual nós estamos aqui também falando. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum que é o barro, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé. Então é somente pela fé, viu? Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, diz assim, que ali é um discurso, sobre a fé. Então também diz ali, pela fé entendemos que os mundos, por que mundos? Porque há o mundo visível, o mundo palpável,
e o mundo invisível. Então, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de algo que é aparente. Ou seja, Deus não copiou de lugar nenhum para fazer. Ele criou da sua própria mente, ele criou do que não é aparente, criou todas as coisas. No item 2 aqui, Deus, o autor da vida, de uma das costelas de Adão, formou Deus, a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Então a mulher tem essa diferenciação do homem, tanto na genética, como na fisiologia, como na anatomia, tá? Então ali diz assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então tem essa distinção. Em relação como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas. Então Deus é o autor da vida, independente. Você vai olhar aqui quando ali nos Salmos, né, quando Davi fala poeticamente que lá no ventre Deus estava pintando a cor da sua pele, Deus estava formando ali os seus tecidos. Agora aqui em Jeremias 1:5, Deus deixa bem claro que ele forma o homem, que ele faz o homem, ele fala assim para Jeremias, antes que te formasse, ou seja, antes que te formasse no ventre. Jeremias, eu formo os bebês no ventre, eu que dou a vida, e antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, antes que você nascesse, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Olha que coisa extraordinária é essa passagem, né? No NT3 aqui, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato da procriação, que ele mesmo estabeleceu pela união íntima do homem e da mulher, macho e fêmea. Então nós entendemos que quando a semente do homem encontra-se com a semente da mulher, naquela ocasião ali que se dá o início da criação ali do homem, o início da criação ali do bebê, nós entendemos que ali naquele instante o Senhor está começando a formar o corpo e de imediato ali já o Senhor deu alma e espírito para aquele ser. E aquele ser agora não é uma extensão da mulher ao qual ele está no ventre, mas ele é um novo ser humano formado à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa extraordinária, viu? As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Então a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? E os filhos lutavam dentro dela. Aqui a passagem quando Rebeca estava com aquele conflito, né, em si mesmo, aquela gravidez, então o Senhor revela a ela que ele tem gêmeos e que no ventre já estava aquela luta, ou seja, já era um ser ali dentro, já tinha até mesmo de ser uma personalidade. E hoje com a ciência tão avançada, a neurociência diz que no ventre o bebê escuta, né? Muitas vezes há traumas que ele adquire no ventre porque ele está ouvindo ali a conversa, ele está ouvindo ali o andamento de todas as coisas. Por isso é tão importante, né, que desde o ventre a mãe, os pais têm aquele cuidado com a música que vai ouvir, com aquilo que se fala, porque ali já pode transmitir, já pode, é claro, e já transmite bênçãos para ele, né? Claro, isso ressalta a grande perversidade do aborto. Então, o aborto é uma perversidade. Mas por que é uma perversidade? Porque está matando um ser inocente, um ser que não pode se defender. Então, alguém diz, né? Ah, mas é a expressão meu corpo, minhas regras. Essa expressão, ela é correta quanto ao corpo da mulher, porque é o corpo, né? Mas o bebezinho que está nascendo no ventre, ele não é uma extensão do corpo. Ele não é um tumor, ele não é algo que está crescendo. Ah, eu quero arrancar meu dedinho, eu quero arrancar minha mão, quero arrancar meu pé, mas arrancar um bebê é uma vida. Então nós temos que falar com muito amor, né, explicar dessa forma, para que as pessoas se conscientizem e possam, né, ser abençoadas. Uma boa nutrição então nós temos que, desde o ventre materno, tem que ter esse cuidado e proteção e conduzir, né, esse processo com temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Isso aí já é a neurociência que explica. A Bíblia fala muito sobre isso. E agora com a neurociência avançando, com a ciência avançando, né, vai ter essas confirmações daquilo que a Bíblia já tem nos ensinado. Parte 2, o corpo e a glória de Deus. No item 1, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno. Ele está apresentando Deus como um tecelão, como um tecelão. Então nós vamos ver na tradução
brasileira, né, ela usa justamente essa expressão, diz assim, ó, primorosamente tecido, ou seja, Deus está tecendo lá no ventre materno cada ser humano. Então é, você foi formado no ventre pelo próprio Deus. Então, adjetivando a ação divina descrita no versículo 13 e 15, embora a Bíblia não dependa de confirmação, né, mas é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então, quando fala, né, formando os tecidos, não está dizendo, a Bíblia está dizendo que Deus estava ali tecendo. No item 2, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda a especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Então Davi declarou, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, durante séculos, né, os pensadores, os filósofos buscam essa compreensão da vida, o sentido da vida, o valor da vida, e você vai vendo que há expressões bonitas. Por quê? Porque dentro deles tem o fôlego de vida de Deus. Então eles vão o máximo tentando se aproximar. Mas quando você abraça Jesus, fica tudo completo sobre a sua vida, não há mais dúvida. Então acaba aquela inquietude e passa a ter o quê? Passa a ter paz nessa alma. Então, no mesmo versículo, o salmista usa a expressão, a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude, gerando paz, né? Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, ele vive inquieto e busca resposta aqui, busca resposta ali e não tem satisfação na sua alma. O perigo dos extremos, desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento, como nós temos, né, maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo, espalham ideias de que viam a matéria, né, o corpo, a matéria, de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Então, Platão foi um grande filósofo, pensamentos maravilhosos, tem ali orientando a humanidade, mas para ele, o corpo era a prisão da alma e do espírito. Mas por quê? Porque você percebe que dentro de todo o diálogo dele, todo o pensamento dele, né, uma incrível inteligência que ele tinha, então ele percebe que dentro dele tinha algo preso. Mas esse algo preso não é que está preso numa prisão, que o corpo seria essa prisão, mas é dentro de nós mesmos. Nós estamos presos em nossos sentimentos, muitas vezes em nossas vaidades, em nossos próprios conhecimentos, nosso intelecto, no nosso eu, nosso egocentrismo, nosso ego, mas precisamos de Jesus para que haja essa completude. Aí sim haverá essa completude. De outro lado, havia também o culto ao belo, como na Grécia Antiga, o desequilíbrio permanece. Então, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Então, nós temos esses dois extremos, né? Nós temos o extremo de achar que o corpo é mau e temos o extremo também de cultuar o corpo. Então, isso também é muito perigoso. Então, por isso que tem que haver esse equilíbrio. Há uma orientação bíblica aqui em Levítico 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, porque esse era o costume dos pagãos, nem fareis marca alguma sobre vós. Então não é para ficar fazendo marcas sobre você. Então vai pintando o corpo numa cor, vai pintando o corpo de outra cor, e não tem aquela completude. Então nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor, então tem essa orientação. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de céus, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Você veja bem, a pessoa coloca lá sua foto, né? Depois vai no Photoshop e começa a fazer alguns trabalhos ali, não digo trabalhos artísticos, né? Trabalho artístico, ele é bem-vindo. Eu estou dizendo aquele trabalho assim de modelar o corpo. Então, a pessoa está procurando o quê? Não, eu quero o corpo ideal, mas qual é o corpo ideal? O corpo ideal é aquele onde tem alguém alegre dentro dele. Isso é o corpo ideal. Então, alegre-te no Senhor. Porque lembra aquela vez que os discípulos chegaram alegre? Todo mundo alegrinho, curamos o enfermo, mas a alegria maior deles, expulsamos demônios. Jesus falou, o quê? Eu vi Satanás cair do céu. Então, o que Jesus quer dizer? Eu não fiquei alegre porque Satanás obedeceu, caiu do céu. Eu vi Satanás cair do céu. Então, não se alegre porque vocês expulsam demônios, mas se alegre antes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Se você tem o nome escrito no livro da vida, você tem que estar alegre e feliz. Porque eu preciso melhorar isso no meu corpo, aquilo. Então, o corpo, nós devemos cuidar dele como um ato saudável, não para vanglória
e culto ao corpo. Muito cuidado. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. Olha, está escrito aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo é extraordinário, viu? No item 4 aqui, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão, moderado, consiste, acima de tudo, na observância de princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Então, tem um versículo bíblico dizendo, né? Tudo que você for fazer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque havia essa regra, né? É, a regra da lei, que era uma regra para a época deles muito maravilhosa, porque tem muito a ver com a saúde, tem muito a ver com o cuidado, né? Então agora que o evangelho se espalhou, eles estavam também mandando o povo se circuncidar, guardar o sábado, não podia comer isso, não podia comer aquilo. E o apóstolo Paulo ensina, você dá graças ao Senhor quando você vai se alimentar, então nada vai te fazer mal. Agora o apóstolo Paulo também deixou claro, você vai na casa de uma pessoa e come tranquilamente, agradece a Deus. Quando você vai repetir aquela refeição, a pessoa diz assim, um exemplo, né? A pessoa fez frango. Ó, esse frango aí, eu matei o sufocado. Aí você diz, então eu não vou comer de novo. Ele fala, por quê? Não, porque a Bíblia fala que eu não posso comer. Mas por que você vai falar isso? É por causa da consciência daquela pessoa. Aquela pessoa sabe que você não pode comer carne sufocada, nem o sangue. Então ele fez aquilo ali, tipo assim, para fazer alguma pegadinha com você, mas você agora está sendo o quê? Espiritualmente inteligente e está trazendo um bom testemunho para ele. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz do que as regras rígidas, né, inflexíveis. Então fazer tudo para a glória de Deus. Então devemos ter esse entendimento. No item Muito bem, agora na parte 3, o corpo e a coletividade. No item 1, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis, e isso está explícito na ordem, né, de procriação e enchimento da terra. Então Deus deixa bem claro. Por isso temos necessidade e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isoladamente, isolados social ou afetivamente, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades. Para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tanto é que hoje, com a modernidade, né, a neurociência, a ciência explica o seguinte: você encontrou lá um companheiro que não via há muito tempo, você pega na mão dele, dá um abraço apertado ali, dá um tapinha nas costas, dá um sorriso, isso libera oxitocina, então é o hormônio do amor e do bem-estar. Então isso aí te traz bem-estar, tá vendo? Então essa convivência, esse estar junto, a gente poder, né, conversar, falar um com o outro, isso faz bem. Então o próprio Deus nos fez dessa forma, tá? Tiago, ele, ele fala para nós, né? Ele diz assim sobre a verdadeira religião. Olha aqui, a religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, tem que estar de corpo presente, e visitar as viúvas, ajudar as viúvas, tem que estar de corpo presente nas tribulações, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Então, como está a nossa comunhão? Então, nós vamos ver essa necessidade de estarmos ali com o nosso corpo presente, com o nosso corpo presente. Então, nós vamos ter esse cuidado, daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouquinho mais aqui sobre estarmos juntos. Ah, mas os desigrejados diz que podemos cultuar em casa. Mas se você cultuar em casa, vamos supor que você fala com o seu colega de trabalho que Jesus é bom, ele quer ouvir mais, e ele quer cultuar junto com você na sua casa, no seu culto doméstico, e você agora começa a fazer o culto doméstico na sua varanda, e ali na sua garagem, já não vai cabendo gente, você tem que alugar um salão, porque o povo vai estar indo congregar, adorar, e que eles querem ouvir de você o ensinamento da palavra de Deus. Automaticamente vira uma igreja. Então foi assim que Deus estabeleceu a igreja através dos seus apóstolos. No item 2, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do corpo divino. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As escrituras nos advertem da necessidade de reunir, então deixa claro, ó, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. Então aqui está deixando claro, né, que já 2000 anos atrás, o povo já tinha alguém que desanimava, já tinha alguém que estava deixando de congregar. Por quê? Porque isso é próprio ser humano.
Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico, é altamente prejudicial. Então não tem como você, não, eu sou crente sozinho na minha casa, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Não, você é o templo do Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo faz morada dentro de você. Mas uma pessoa sozinha não é a igreja. Mas por que não? Porque a igreja, o simbolismo dela é o corpo de Cristo. A cabeça do corpo é Cristo e cada membro, seja ele estando na Assembleia de Deus, seja ele estando na Batista, seja ele estando na Deus é Amor, seja ele estando na congregação cristã, não interessa se ele é servo do Senhor ou Jesus Cristo, ele está interligado na igreja, no corpo místico de Cristo. Então, como igreja, nós temos que estar reunidos. A Bíblia fala sobre nos reunirmos, né? A Bíblia fala, diz assim, ó: rogo, pois, irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, e que foste chamado, e com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. A unidade, procurar o quê? Estar unidos, estarmos juntos. Então, é a observação, né? É a observação da palavra do Senhor para conosco. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento enfatiza o aspecto corporal de estarmos ali presentes no culto. Então o salmista fala, né? Uma coisa pedi ao Senhor, eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então o templo era muito valorizado pelos judeus, né? Muito valorizado. Até acima do que se deve, né? É claro que a igreja é um local que nós precisamos estar, é um local que nós precisamos valorizar, mas jamais também prestar culto à denominação ou prestar culto ao templo, né? O nosso culto sempre é o Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar reunidos. Você reuniu na igreja, lá no templo de 4 paredes, ali é a igreja está. Você reuniu numa praça, ali a igreja está. Você reuniu na casa de um irmão para cultuar, ali a igreja está, mas tem que ter a reunião dos irmãos. Então isso é a igreja, a reunião dos irmãos adorando ao Senhor Jesus. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Então é isso que Deus quer. E a Bíblia deixa isso aí bem claro para conosco, né? Então, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, então é para juntar, é para cultuar junto. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação do corpo do Senhor. Então, para a edificação do corpo de Cristo, então, tem que reunir, tem que estar congregando sim. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair e deixar inertes o culto. Então, muito cuidado. Então, até a educação secular, como o autor está dizendo, países muito evoluídos, como Suíça, que antigamente, né, a tecnologia estava ali muito ativa, e principalmente em sala de aula, eles tiveram o cuidado de diminuir. Por que eles tiveram esse cuidado de diminuir? Porque justamente porque eles entenderam que quando a pessoa está escrevendo no caderno, prestando atenção no professor, se aprende mais do que está na tela. Então, muito cuidado com isso, porque pode tirar o nosso foco da adoração. Amém? Conclusão: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser e o que inclui todo o nosso corpo. A Bíblia deixa bem claro: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos cultuar a Deus com o nosso raciocínio, porque foste comprado por um bom preço, glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então, glorificar a Deus, cultuar a Deus no corpo e no espírito. Amém? Vamos para nossas perguntas. Número 1. O que a Bíblia fala sobre o começo da vida humana integral? Quer dizer, a vida humana já começa ali, corpo, alma e espírito. Então, as escrituras falam claramente da existência da vida humana, completo corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Então, quando a semente do homem encontrou com a semente da mulher, ali já está. Ali começou o corpo e já está a alma e o espírito dado por Deus, porque é Deus que vai formar o corpo do homem no ventre. Pergunta 2. Como Davi apresenta Deus no processo da formação do corpo humano? Em linguagem poética, né, ele descreve Deus, né, na formação do corpo humano, no ventre materno, como um tecelão, um artista que está ali fazendo o homem. Pergunta 3. Quais
os extremos quanto ao valor da importância do corpo, tem dois extremos. Tem aquele extremo, né, que acha que o corpo é muito ruim, como Platão, né? O Platão não, o corpo é a prisão da alma e do espírito. Mas também tem aquele que valoriza demais o corpo e isso aí é prejudicial, porque acaba sendo culto ao corpo. Quantas pessoas já perderam a sua vida, né? Fazendo procedimento estético sem nenhuma necessidade, que não era coisa necessária, e perder a vida. Então, que Deus possa orientar essas mentes, né? Para que tenham paz no seu coração. Pergunta 4: por que precisamos da vida comunitária? Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociáveis. Isso está explícito desde a criação, ali quando ele fala, né, crescer, multiplicai-vos e encher a terra e dominai. Então nós temos que ter essa convivência, isso aí faz parte da nossa constituição dentro de nós mesmos. Pergunta 5: que perigos os recursos tecnológicos apresentam em relação ao culto? Então, os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas, se usados sem moderação, né, podem distrair e tirar o nosso foco do culto, que o principal nosso no culto é estar cultuando e focado naquilo que está sendo cantado, pregado, ministrado, para que o nosso espírito, né, se eleve a Deus e o nosso louvor chegue até ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.